Como eu disse semana passada, o tema essa semana é sobre diabetes. E o meu entrevistado é um entrevistado especial, na qual eu acho que eu conheço ele até um pouco mais que ele mesmo. Eu estou falando de Rui, o meu marido, porque eu convivo com um diabético, eu sei como sofre um diabético, então a gente vai tentar, junto com os profissionais da área da saúde, passar mais um pouco de informação sobre a diabetes. Bom, obrigada, porque eu sei que a sua agenda é conturbada, agora dono de emissora, outros programas novos, e conseguiu uma brechinha aqui para o nosso programa de Bem com a Vida. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente como você descobriu a diabetes e que tipo de diabetes você é. Os sintomas é muito simples, é muita sede, boca seca, bebendo muita água, indo inúmeras vezes ao banheiro, fazendo xixi. Por quê, gente? É uma defesa do organismo. O organismo quer eliminar aquele açúcar em excesso que está no sangue. Então faz com que a gente tenha sede, beba muita água e vá inúmeras vezes ao banheiro. Foi assim que eu descobri. O doutor Ivan, que é o endócrino, meu diabetes é o tipo 2. Ele vai explicar pra gente o que é, ele vai explicar os tipos e os tratamentos. Dá uma olhada só. O diabetes é uma doença crônica onde o corpo perde a capacidade de controlar os níveis de açúcar no sangue. O açúcar, fundamentalmente, é a fonte de energia que a gente mais usa, que a gente usa para poder movimentar braço, raciocinar, andar. Tudo isso, a principal fonte de energia para esse tipo de atitude é o açúcar. E, normalmente, o corpo produz um hormônio chamado insulina, que faz esse equilíbrio entre o nível de açúcar que vai ficar no sangue e o que não, a partir de um certo nível, que não pode ficar muito alto, ele acaba jogando isso para dentro das células onde o açúcar vai ser utilizado. Mas em algumas doenças, o corpo começa a ou produzir menos insulina do que o normal e o açúcar começa a subir, ou ele para de produzir insulina quase que por completo. Nesse tipo de situação, nesse tipo de cenário, o açúcar no sangue começa a subir, isso faz com que para o corpo tenha um certo desequilíbrio, e de tal maneira que o corpo começa a ter alguns sintomas quando o açúcar começa a ficar mais alto. Que sintomas são esses? Em geral, mais sede do que o normal, mais fome do que o normal, e muitas vezes, mesmo comendo mais e tendo mais fome, a pessoa pode perder peso, pode emagrecer, muitas vezes até de maneira abrupta, em termos de 3, 4, 5 quilos em um mês, sem, digamos assim, sem uma causa aparente, sem um motivo, sem estar fazendo dieta. Se os níveis de açúcar na ocasião do diagnóstico tiverem ainda muito elevados, é comum acontecer de o paciente reclamar de visão embaçada, fraqueza nas pernas, uma certa falta de energia, uma irritabilidade maior. Por quê? Porque o corpo não está funcionando como deveria funcionar. Isso basicamente é o diabetes. O diagnóstico de diabetes ele é feito com um simples exame de sangue, digamos assim, que caso o exame de diabetes em jejum esteja mais de uma vez acima de 126, depois de um jejum adequado, isso já dá um diagnóstico de diabetes. Ou isso, ou quando a gente tem dúvida, quando o valor não chega acima de 126, a gente pede um exame que normalmente as pessoas chamam de curva glicêmica, onde se faz uma coleta de exame de sangue, toma-se um copo de água com açúcar e a gente reavalia isso numa nova coleta para ver se o açúcar no sangue está sendo controlado ou se ele fica muito alto. Uma vez que você já tem essa suspeita ou que está confirmado que se você tem diabetes ou não, existem tipos de diabetes. O diabetes mais comum, o mais corriqueiro, que as pessoas mais conhecem, é o chamado diabetes tipo 2, que é esse diabetes que antigamente a gente chamava de diabetes do adulto. É mais comum nas pessoas adultas, no pai ou na avó, no tio. E existe um outro tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é mais comum acontecer nas pessoas mais jovens, por isso que antigamente se chamava isso de diabetes infantil ou juvenil, onde a pessoa para de produzir insulina quase que por completo. Então, em geral, nos pacientes com diabetes tipo 2, há um ajuste na dieta, um ajuste na alimentação e alguns comprimidos são o suficiente para poder controlar. Já no tipo 1, que acontece em geral nas pessoas mais jovens, além de ter um ajuste na alimentação, ele tem que fazer uso de injeções de insulina diariamente. Às vezes uma vez, às vezes 2, 3 ou até mais vezes do que isso todos os dias.
Existem outros tipos de diabetes um pouco mais específicos, por exemplo, como o diabetes da gravidez, que a gente chama de diabetes gestacional. Tem mulheres que começam uma gravidez com o nível de açúcar no sangue normal e durante a gravidez o açúcar pode subir um pouco. E tanto elas quanto os outros pacientes vão ter que tomar ou algum tipo de comprimido ou muitas vezes insulina para controlar o nível de açúcar no sangue. Basicamente é assim que se diagnostica e é assim que se classifica o diabetes. E por que é importante tratar um paciente que é diabético? Por que é importante tratar o diabetes? Porque esse excesso de açúcar no sangue, ele vai se grudando nas estruturas do corpo. Ele vai se grudando nas proteínas do olho, vai se grudando nas proteínas do coração, vai se grudando nas proteínas do rim. E tudo isso a longo prazo, a gente não está falando de uma semana, não é um mês, não é um ano. Isso são anos de nível de açúcar no sangue muito elevado. Isso vai fazendo com que esses órgãos comecem a funcionar pior, de maneira mais inadequada. Então, a visão piora, o risco no coração é que o paciente tenha muito mais chance de ter infarto, muitas vezes mais chance de ter derrame, o rim muitas vezes para de funcionar, a sensibilidade das pernas, das extremidades, dos pés também diminui muito e a pessoa tem mais risco de pegar infecção, ou de se traumatizar, ou de machucar o dedo, a perna, o pé, muitas vezes não perceber, e pega-se uma infecção e não percebe, machuca-se e não percebe, e aí isso pode até atingir uma situação extrema, que é uma situação de ter que amputar, ter que retirar um membro por conta disso. Essa série de complicações que podem acontecer ao longo dos anos, seja no coração, seja na visão, seja no caso do homem, no pênis, que passa a ter disfunção erétil, seja nos rins, seja na sensibilidade das pernas, isso aumenta muito a mortalidade do paciente. Infelizmente, a grande maioria dos pacientes diabéticos tem ao longo da vida infarto, derrame, ou mesmo isso pode levar a outros tipos de complicações, onde o rim para de funcionar e etc. Então, quanto mais a gente conseguir manter esse açúcar no sangue num nível o mais próximo do normal possível, com segurança, menor o risco de o paciente ter esse tipo de complicação, mais qualidade de vida ele vai ter, mais tempo de saúde ele vive com, digamos assim, tendo que se preocupar cada vez menos com aquilo. Como opções de tratamento para o diabetes, nos últimos anos o arsenal aumentou bastante, felizmente, tanto para a gente médico quanto para os pacientes, que passaram a ter muito mais opção. Mas para o tratamento, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual tipo de diabetes o paciente tem. Se o paciente for um diabético tipo 1, que é esse diabetes onde a pessoa desde o início já precisa usar insulina, ele não vai tomar comprimido, ele vai passar a usar insulinas todos os dias. Tanto insulina basal, que é uma insulina que a gente usa que dura mais do que 24 horas às vezes, quanto algumas insulinas que são de ação mais rápida, em que ele aplica a insulina conforme ele vai se alimentar. Se ele vai comer uma determinada quantidade na hora do almoço, ele aplica a mesma quantidade proporcional de insulina. Se ele vai comer um lanche no meio da tarde, se ele vai jantar, ele aplica de novo uma quantidade de insulina proporcional àquilo. Isso pode ser feito tanto via seringa, quanto via caneta de insulina, quanto isso pode ser feito também através de um dispositivo chamado bomba de insulina ou um sistema de infusão contínua, que é como se fosse um aparelhinho do tamanho de um celular, que tem uma cânula que leva a insulina que vai depositando isso na gordura do corpo. E o paciente pode controlar isso tanto na mão quanto às vezes por um controle remoto. Isso no caso dos pacientes com diabetes tipo 1, que gira em torno de 10, 15% da população de diabéticos. Já os pacientes de diabetes tipo 2, que são os mais comuns, eles têm um arsenal de medicamentos que podem ser usados, de comprimidos. Não é raro ter que se usar 2 ou 3 tipos diferentes de remédio, para cada um deles bloquear algum defeito que tenha relação com o diabetes. E numa situação extrema, ou caso a doença evolua muito, esse paciente tipo 2 pode também, além dos comprimidos, usar insulina. Isso não é raro de acontecer já numa fase mais avançada da doença. E nesses casos ele pode usar a insulina tanto sozinha quanto junto com algum comprimido que eventualmente a gente possa ter que usar nesse momento. Além disso, além do próprio tratamento do diabetes em si, que visa abaixar o nível de açúcar no sangue e mantê-lo baixo o máximo possível com segurança, é muito comum o paciente diabético ter outros tipos de complicação, que são pressão alta, colesterol alto. Então, além dele ter que dar atenção para o nível de açúcar, ele também tem que dar atenção para isso. Mas é importante como opção de tratamento a gente não esquecer que
tanto a atividade física quanto a alimentação são a base do tratamento. Todo o restante, comprimido, insulina, vão ajudar nisso, mas o exercício e a alimentação são fundamentais.